Da noite de hoje e a ressurreição. Com você, Tiziana, a palavra na noite de hoje. Boa noite a todos. Vamos, começar as reflexões da noite de hoje com o tema A Mulher e a Ressurreição. Eu vou compartilhar uns slides e eu espero que a internet ajude aí, porque vou passar o feriado na fazenda e eu já estou vendo toda hora que está dando instabilidade ou algumas quedas, né? Mas vamos tentar. Tomara, Deus abençoe, que a gente consiga chegar até o final. Vou compartilhar os slides. Então, como nossa irmã Araci falou, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a mulher e a ressurreição. Então, quando eu recebi esse tema, eu falei, meu Deus do céu, o que será? É um desafio e falar sobre a mulher, falar sobre a ressurreição. Mas os comentários, as reflexões da noite de hoje é justamente um capítulo da obra, né? Francisco Cândido Xavier, Boa Nova, é um capítulo 22 que se chama justamente A Mulher e a Ressurreição. E a gente sabe que vai ser abordado sobre a vida de Maria Madalena ou Maria de Magdala, e tem um capítulo 20 também, que é só sobre ela. Então, todas as nossas reflexões da noite de hoje são baseados, todos os slides que eu coloquei aqui, a não ser 2 perguntas do Livro dos Espíritos, foi retirado da Boa Nova, né, capítulo 20 e 22, Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, tem um capítulo lá no finalzinho, lindíssimo, né, que fala sobre todos os encontros de Maria de Magdala e Jesus, e um capítulo de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Então, as nossas reflexões foram baseadas nessas 3 obras espíritas. E eu gostaria de começar, lendo aqui, porque as palavras do nosso irmão Humberto de Campos é difícil a gente até traduzir aqui, mas eu acho que é mais profunda da forma que ele fala. Então, o capítulo ele começa justamente neste momento. As águas alegres do Tiberíades se aquietavam, lentamente, como tocadas por uma força invisível da natureza, quando a barca de Simão, conduzindo o Senhor, atingiu docemente a praia. O velho apóstolo, abandonando os remos, deixava transparecer, nos traços fisionômicos, as emoções contraditórias de sua alma, enquanto Jesus o observava, adivinhando-lhe os pensamentos mais recônditos. Que tens tu, Simão? Perguntou o mestre, com seu olhar penetrante e amigo. Surpreendido com a palavra do Senhor, o velho Cefas deu a perceber por um gesto os seus receios e as suas apreensões, como se encontrasse dificuldade em esquecer totalmente a lei antiga, para penetrar os umbrais da ideia nova, no seu caminho largo de amor, de luz e de esperança. Mestre, respondeu com a timidez, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência, conhecendo por antecipação o pensamento do pescador, e observando seus escrúpulos em lhe atirar uma leve advertência, Jesus lhe respondeu com brandura. Quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. E neste momento, Jesus começa a esclarecer para Simão Pedro, a importância da mulher, que naquela época não tinha valor aos olhos dos homens. As mulheres não podiam levantar o olhar na rua, não poderia nem dirigir a palavra a ninguém se não fosse um familiar na rua. Ela não tinha direitos, ela valia menos que um animal. Então, Jesus veio, a partir desse momento, soerguer as mulheres. E Simão pergunta se a mulher, então, tinha mais valor do que o homem. E Jesus falou que, perante a Deus, tinha direitos iguais. Nem o homem, nem a mulher tinha valor superior. Os dois tinham o mesmo valor perante Deus. Mas que a mulher, por carregar muitas vezes
sentimentos mais elevados, a maternidade, né? Então ela se aproximava muitas das vezes mais de Deus, e Deus a usava como instrumento. Então, naquela tarde de conversa ali com Simão, Jesus deixou bem claro, né, a importância da mulher. E Simão entendeu, né, e o sol começou a se pôr, estava um sol maravilhoso, e Simão aquietou, porque ele tinha medo, né, porque Jesus amava os pecadores, amava as mulheres, mesmo as desviadas. E se a gente for pegar na visão espírita, não é? A mulher na visão espírita, no livro dos Espíritos, na pergunta 201 e 202. Então, foi perguntado se o espírito que animou um corpo de um homem em uma nova existência pode o animar de uma mulher e vice-versa. Os espíritos nos responderam que sim. É o mesmo espírito que anima os homens e as mulheres. E na questão 202, quando se é espírito, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que ele deve suportar. Os espíritos se encarnam, homens ou mulheres, porque eles não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhe oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Então, a doutrina espírita vem nos aclarar, né, a importância perante Deus do homem e da mulher. Ambos têm a mesma importância. A gente sabe da dificuldade, até nos nossos dias atuais, em relação às mulheres no mercado de trabalho, né? E engraçado que algumas semanas atrás teve uma reportagem no Fantástico falando sobre a violência contra a mulher, a falta de respeito, a agressão, a violência, quantas mulheres são assassinadas pelos maridos. E eu já estava estudando sobre o tema, né? Que as mulheres na época de Jesus não tinham valor, as mulheres não tinham, né? Não podiam falar, não podiam olhar, não podiam se manifestar. E justamente nesse Fantástico, eu achei muito importante porque a juíza, ela finalizou falando que ela sonha, né? Num dia que as mulheres terão os mesmos direitos que os homens, que as mulheres serão respeitadas. Olha, Jesus há quanto tempo veio nos falar sobre a importância da mulher, e aí eu meio que, né, desanimada, assim, saí falando, o Fantástico estava encerrando, e com Duda do lado, minha pequena, né, e eu saí falando que nada, desde a época de Jesus a mulher não tinha valor, né, até os nossos tempos, meio que desanimada com a situação, e aí Maria Eduarda falou assim, mas mamãe, ela foi bem automática, respondeu rapidamente, se na época de Jesus, né, da época de Jesus até hoje, já melhorou. Então, tem esperança que vai melhorar mais. Então, nós temos essa esperança. Jesus já veio nos ensinar aí, né, que nós temos os direitos iguais perante Deus, a mulher e o homem. Então, assim, tende a melhorar cada vez mais a situação. Então, a gente vai ver nesse capítulo, ele é muito forte, né? E a ressurreição vem falar o quê? O ato ou feito de ressurgir, ressuscitar. É um retorno da morte à vida. Então, a gente vai estar refletindo na noite de hoje, né, justamente a ressurreição, o retorno à vida de Jesus, porque ele apareceu primeiro para uma mulher, para uma pecadora. Então, a gente vai ver que é profundo e que tinha, né, uma lição, que tinha uma mensagem muito forte que Jesus veio nos trazer. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho de Maria, né? Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Ninguém lhe conhecia a origem, ela aparecera em Magdala, numa ocasião em que a cidade transbordava de estrangeiros, vindos das festas de Jerusalém e de caravanas carregadas de especiarias do Egito. Então, a gente sabe, né, que Maria de Magdala era uma cortesã, era não é uma prostituta, mas de luxo, né? E a cidade de Magdala era uma cidade de comércio, era uma cidade onde gerava, né, muita moeda, muito dinheiro. A cidade era uma aldeia de pescadores na beira ocidental do Lago de Genezaré. Os palácios se erguiam ao longo da praia, entre leques das palmeiras e à sombra dos jardins.
Nas ruas calçadas trafegavam mercadores, comerciantes, soldados, publicanos, muito movimento. Pelas mãos circulavam muitos dracmas, denários, papiros cambiais, ao som hebraico, aramaico, grego e latim. Ela chegara ali devagarzinho em Magdala e adquirira a fama. Ela se chamava Maria. Então, logo se acrescentaram a denominação, o nome da cidade, Maria de Magdala. Era uma mulher muito bonita, muito atraente, né? Cabelos longos, grandes olhos nostálgicos, cabelos caídos, né? Como onda escura, o cabelo negro. Então, visualmente, ela era muito bela, despertando paixões, despertando amores nos príncipes, né? Nas pessoas de muito dinheiro. Então, ela ficou muito rica, ela tinha um palácio próprio dela, e ela podia escolher quem ela queria atender. Quando ela estava bem, ela atendia alguns, quando não queria, não atendia. Então, tinha uma disputa muito grande pelas essas noites, né, que eram passadas com Maria de Magdala. Então, seu palácio ele era procurado por príncipes das sinagogas, por ricos negociantes, por opulentos senhores de terras e de escravos, funcionários de alta categoria da administração herodiana, que lhe depositavam no regaço moedas de ouro, muitas joias, muita prata, perfumes raros, presentes exóticos. Então, ela tinha mordomos de vários países, tapetes persas, né, muito dinheiro. Ela se dava ao luxo de escolher quem lhe aprovesse. Então, ela se tornou detentora de segredos dos fariseus, aqueles que baixavam a cabeça na rua, com ares púdicos, que seriam capazes até de apedrejá-la, mas que iam procurar ela na noite, né? Muitas das vezes encapuzado para não ser reconhecido e não ser visto por ninguém, que a buscavam embuçados em mantos negros a horas mortas. Maria de Magdala ou Madalena, contudo, não era feliz. Surda tristeza a minava, entregando-se por vezes dias seguidos a profunda amargura. Ela amava, né? Tomava os vinhos, mas quando ela entrava em tristeza profunda, os seus servos fechavam as portas e ninguém ali entrava. Muitas das vezes ela ficava dias, né? Alucinada, fora de si, obsidiada. Espíritos infelizes a tomavam em noites variadas, deixando-a aliada, olhos perdidos no mistério de insondáveis distâncias. Então, Maria de Magdala, né, era triste. Então, vivia em profundas reflexões, em profunda tristeza, mesmo tendo todo o ouro, toda a riqueza, tendo seu palácio próprio, tendo servos, ela era triste. Mas nas obras espíritas que eu citei aqui, onde eu estudei sobre ela, falam que ela tinha um coração muito bom. Então, ela ajudava muitas pessoas que batiam a sua porta para pedir ajuda, porque ela se conectava com a dor dessas pessoas. Então, ela tinha um coração bom, né? Mesmo se entregando aos prazeres. Ela tinha esperança de encontrar algum amor, mas não conseguia encontrar. Ela tinha vontade, desejo de encontrar um amor verdadeiro, mas não encontrava. Então, ela era altamente infeliz. E ela ouviu falar do Rabino, ela ouviu falar de Jesus. Então, tinha uma serva que começou a falar de Jesus para ela. E a convidou para conhecer e ter com Jesus. Então, numa noite de perfumes primaveris, instada por uma serva de confiança, dedicada e fiel, ela permitiu um diálogo sobre o Rabi que andava pelas estradas da Galileia. Então, ela começou a falar, a serva começou a falar de Jesus e Maria de Magdala começou a criar esperança, né? Na sua mente, no seu coração. Ela se sentia muito culpada, ela se sentia suja, ela se sentia imunda. E ela sentiu a esperança renascer ante a informação de aquele Rabi convivia com os pecadores, com os excluídos. Ele viera para encontrar o que estava perdido.
E quando a serva faz o convite para ela, que Jesus estava perto, que ela fosse conversar com Jesus, né? E ela começa a chorar. Ela fala, mas será que Jesus vai me receber? E a serva fala, sim, senhora. Ele nunca rejeitou ninguém, né? Ele convive com os pecadores. Então, numa noite que balançava luzes miúdas no firmamento escuro, servindo de uma embarcação, ela atravessou o lago e foi ter com ele em Cafarnaum. Naquela noite, ele foi a primeira conversa de Maria de Magdala com Jesus. Conta-nos que foi uma conversa breve, não foi uma conversa demorada, né? Foi uma conversa rápida. Mas ali, depois daquela conversa, né, Maria de Magdala não seria mais a mesma, né? Esperança brotou em seu coração de encontrar um amor verdadeiro. E ela pergunta para Jesus se Deus o aceitaria. E Jesus fala que Deus aceitava a todos, né? Que ela precisava se transformar, que ela precisava mudar a vida, que ela precisava encontrar o amor verdadeiro, como uma mãe ama os seus filhos. E naquele momento ela chora, né? Porque ela não tinha filho. Ela fala que ela foi condenada, ela não poderia ter filhos. Mas Jesus pergunta a ela, né? Fala de Maria, do amor verdadeiro, que não precisa ser o filho, mas que ela amasse a todos, como Maria amava. E a partir daquele momento, né, Maria de Magdala começa a amar as crianças, amar os cegos, começa a dedicar a sua vida, porque ali ela viu um fio de esperança para a vida dela. E ela começa a doar todos os bens que ela tem. E as pessoas na rua começam a falar que nada, ela vai voltar ao normal, daqui um dia ela volta para a vida de novo, ela não vai viver sem o sexo, ela vai se arrepender. Outros falavam, sempre foi louca, né? Isso foi uma loucura que deu nela. Mas não, Maria de Magdala, quando volta para casa, né, ela doa tudo que ela tem e começa a seguir a Jesus. E a gente vai ver novamente nos relatos que eu encontrei, o segundo momento ali de Maria de Magdala, num banquete de Naim na casa de Simão. Simão era um homem muito rico, gostava de levar os sábios, né, artistas, os intelectuais para sua casa e servir jantar. E ele faz um convite para que Jesus, ele fala, quem sabe, né, ele não é realmente, né, uma promessa. Eu quero escutar que o Cristo, que Jesus tem para dizer. E faz o convite para Jesus ir na casa dele, né, e prepara o banquete na casa dele para receber Jesus. Mas ele recebe Jesus de uma forma muito fria, porque a tradição nessa época era dar 3 beijos na pessoa que entrasse na casa, né, para compartilhar um jantar, uma ceia. Então, Simão, ele não dá os 3 beijos, que era tradição, ele não derrama o azeite, o óleo na cabeça de Jesus, como era tradição, e não lava os pés de Jesus. Então, eram 3 pontos importantíssimos para você receber na sua casa, para uma ceia, para um jantar. E Simão não recebe Jesus dessa forma, né? Ele não derrama azeite, porque assim, o deserto era muito quente, então tinha que lavar o pé para até resfriar, era uma forma de carinho, de abertura para receber uma pessoa na sua casa. Então foi um jantar meio estranho, frio, monólogo, quase ninguém falava, né? Só respondia ali secamente. E Jesus, e outra tradição, era não reclamar nunca, né? Então Jesus ficou humildemente calado, fez a ceia, né? Se alimentou ali, mas quem entra neste exato momento? Maria de Magdala. E essa imagem não está muito boa, mas era só para ver que nesta época as pessoas se sentavam no chão ou num relevozinho mais alto. A imagem que eu mais consegui que se assemelhasse era essa. Cada pessoa tinha uma posição muito importante já nessa mesa, eles se sentavam no chão, ajoelhados em forma de oração e os pés para trás, as pernas dobradas e os pés para trás. E Maria de Magdala entra desgrenhada, cabeça suada, cabelo bagunçado, e ela começa, né, a beijar os pés de Jesus, começa a chorar e enxugava as lágrimas, né, do cabelo de Jesus com seu cabelo, e a derramar, não era um azeite, era um óleo caríssimo,
que ela trazia como se fosse um presente para Jesus, pelo amor que Jesus despertou nela, pela esperança de uma vida melhor, pela esperança do perdão dos seus pecados, pela transformação que ela via, né, de se regenerar, de se transformar, de sair daquela vida de vícios, de muita riqueza, mas não tinha paz, né, de espírito. E aí, em forma de gratidão, de amor, ela começa a fazer, né, a beijar os pés de Jesus. E o Simão fica revoltado, né, naquele momento, e ele fala: como você é uma promessa e não percebe que uma mulher adúltera, uma mulher suja, imunda, entrou e está limpando os seus pés. E naquele momento, aí sim Jesus fala, né, e Jesus fala para ele, faz uma pergunta para ele, eu vou traduzir aqui assim, é como se fosse mais ou menos, vamos supor, ele pergunta se um senhor tem dois devedores, vamos supor que um deva, né, 50 milhões, e o outro apenas 50 reais. Nenhum tinha como pagar essa dívida, e o senhor vai e perdoa os dois, né? Quem merecia mais amor e gratidão? E Simão, ele era astuto, né, era negociante, ele falou, aquele, né, que tinha uma dívida maior. Jesus então falou, é isso exatamente o que eu estou fazendo aqui nesse momento. Essa lição serve para você. Eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés, você não derramou azeite na minha cabeça, você não me beijou. E esta mulher aqui, ela entrou, derramou o azeite, o óleo nos meus pés, me beijou com amor profundo, derramou lágrimas. Então, por isso, né, foi que Jesus fala, por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Diz que Simão ficou meio que intrigado, meio sem entender o que Jesus estava querendo falar naquele momento. Então, ergue-se a voz de Jesus com infinita majestade. Ele vira para Maria, né, de Magdala e fala, mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, diz que Maria de Magdala saiu daquele exato momento, né, pulando de alegria e nunca mais voltou a ser a mesma. Ali foi a mudança, né? Depois daquele exato momento, depois daquele banquete, nunca mais Maria de Magdala voltou a errar. Ali teve uma transformação moral para melhor. A partir dali, ela seguia Jesus em todos os cantos, né? Mesmo que de longe, ainda muito discriminada, muito rejeitada pela vida que ela tinha, né? Pela vida que ela levou. Então, nem os próprios discípulos a aceitavam, mas mesmo assim, a partir daquele momento, ela seguiu Jesus e seguiu a mensagem de Jesus, que era amar. Então, ela começou a amar os cegos, amar as crianças e dedicou toda a sua vida ao Evangelho, aos ensinamentos do Cristo a partir daquele exato momento. E, né, a gente vê no capítulo 20 também aqui do livro Boa Nova, que a gente está falando aqui sobre, né, a ressurreição de Jesus. E Maria de Magdala vai seguir Jesus até a sua crucificação. Muitos dos discípulos, né, fugiram com medo, não chegaram até na crucificação. Maria de Magdala estava ali do lado da mãe de Jesus, até o último suspiro, chorando, sofrendo, acompanhando, desejando estar no lugar dele, desejando novamente ter a oportunidade de lavar os seus pés e de beijar os pés do Cristo. Então, 3 dias após a crucificação, né, Maria de Magdala, Maria, e foram, porque ela desejava novamente ver o Cristo, e Jesus havia falado que ressuscitaria. Então, naquele momento, ela volta lá no túmulo ali para poder encontrar Jesus e ter a oportunidade de vê-lo mais uma vez. Só que para o susto dela, ela vê a pedra, né, empurrada lá e só vê o manto de Jesus. E eles não conseguem visualizar Jesus naquele momento. E aí ela fala, meu Deus, para onde levaram o Rabi? Para onde levaram o mestre? E fica no jardim, na frente, chorando.
Maria e as outras voltam para avisar os discípulos do ocorrido, né? Para falar que Jesus não estava mais lá. Todos preocupados. E ela permanece, né, no jardim, triste, cabisbaixa. E foi naquele momento que Jesus ressuscitou e apareceu para Maria, né, de Magdala. E aí, no livro, né, de Emmanuel, aí tem uns questionamentos interessantes. Mas por que razão? Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida, como João, como Pedro, como sua própria mãe, para surgir aos olhos de Madalena, uma ex-pecadora, em primeiro lugar? Por que Maria, né, de Magdala, por que Maria Madalena foi a escolhida, né, primeiramente de Jesus? E tem uma parte aqui no livro que eu achei muito interessante, porque neste momento, que acontece? Os discípulos estavam todos apavorados, tristes. Como o mestre nos abandonou? Como que foi crucificado? Ele que prometeu a libertação. Cadê o mestre? O que a gente vai fazer? Como a gente vai, né, viver? Ou seja, eles estavam todos muito para baixo, todos muito negativos. Então, nesse capítulo 20, olha que interessante, eu ler o trecho só para, né, a gente reflexionar um pouquinho. O Messias redivivo, porém, observava a incompreensão de seus discípulos, como o pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Os discípulos estavam desarvorados. Desejava fazer ouvida a sua palavra divina dentro dos corações atormentados. Mas, olha que interessante, só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. Só a fé verdadeira e o amor conseguem vencer todo o abismo. E quem estava com essa fé e com esse amor no coração era Maria de Magdala. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas, não tinha nem abertura. Mas quem tinha fé que Jesus iria reaparecer para ela, quem tinha um amor no coração, era Maria de Magdala. Então, por isso, Jesus, né, aparece para ela naquele exato momento. Mas, e ainda, eu acho interessante, por quê? Porque Maria de Magdala, ela foi incompreendida o tempo todo, ela foi rejeitada, mesmo depois que ela seguiu Jesus até a crucificação, né? Os discípulos não compreendiam, não aceitavam, não queriam ficar próximo a ela. E Jesus pede para que ela volte e fale para os discípulos, né, que Jesus estava vivo, que Jesus vivia e que Jesus apareceu para ela. Quando ela chega, tremia o corpo, para contar para os discípulos que estavam todos sentados, preocupados ali, cabisbaixo, e ela fala, o Rabi me apareceu. Ainda teve um que levanta e fala, apareceu para você? Por que para você? Por que ele não aparecia para os outros que estavam lá? Por que não apareceu para Maria, mas logo para você, uma ex-pecadora? Então dizem, né, que foi mesmo que uma punhalada no coração. Naquele exato momento, ela reviveu rapidamente ali na mente toda a sua vida de quedas, né, no momento em que ela vivia no luxo, que ela vivia no sexo, no vício do sexo, né, desregradamente. Então foi como se passasse tudo ali na mente dela novamente. E aí ela fala, mas eu vi, né? Eu vi o Rabi. E a única pessoa que acreditou nela e que chegou, eu acredito, minha filha, eu acredito em você, me conta como foi Maria, mãe de Jesus. Então, olha a dor dessa mulher, né? Além de ter largado e de ter tido passado por tanta tentação ainda, manteve firme até o final, mas ainda com todo o descrédito dos discípulos também. Então, é compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o mestre, primeiramente a Pedro ou ao João, ou a sua mãe, ou os amigos. Então, Emmanuel coloca lá no capítulo, né? Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas
para a glória do bem. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Então, nenhum teve uma transformação tão radical, né, tão difícil, e ter passado por tanta humilhação igual a Maria de Magdala. E Jesus falou com ela, avisou, mantenha-se firme, Maria. A porta é estreita, mas mantenha firme até o final. Então, Jesus tinha preparado a sua alma, tinha preparado o seu espírito, ele sabia de todas as dificuldades que ela enfrentaria. Desejou-se, então, seguir os novos disseminadores, né? Mas nenhum deles aceitara a presença de Maria de Magdala, semeando desconfiança naqueles dias incipientes das luzes do reino. Ela experimentou abandono e soledade, e para arrefecer a imensa saudade do Rabi, passou a andar pelas longas praias que tanto recordavam. Já que ela não podia seguir e levar o evangelho como Jesus pediu para os discípulos, nenhum aceitou ela. Então, ela partiu sozinha pelas praias para recordar Jesus, começou a amar as crianças, cegos, a todos que ela encontrava. E numa dessas tardes, ela encontrou leprosos que vinham de muito longe buscar o socorro da cura. Eles queriam encontrar Jesus. Ela os abraçou, dizendo-lhes: Jesus já tinha partido. Deteve-se por horas a falar, saudosa do que aprendera com a era o caminho, a verdade e a vida. Falava sobre Jesus, né? Começou a falar sobre Jesus, sobre o evangelho, que Jesus falava do amor, que Jesus falava do perdão. E depois, ela não tinha para onde ir. Então, ela seguiu os leprosos, né? Ela foi com eles para o Vale dos Imundos. Sentindo que a seiva da vida diminuía em suas veias, ela desejou a rever a mãe de Jesus. Então, Maria de Magdala, ela foi para o Vale dos Imundos e todas as tardes ela pregava, ela consolava, ela falava de Jesus, ela abraçava, ela amava os leprosos e cuidava deles. Foram 10 anos de dedicação, 10 anos, até que 10 anos se passaram, ela tomou um banho, né, na cachoeira, na cascata, ela percebeu a primeira mancha rosácea, assim, ela pegou um pedacinho de pau, colocou e não sentiu dor. Então, ali, ela sorriu e agradeceu. E ela sabia que também ela estava com a lepra, né? Ela já fazia parte, né, daquele grupo ali também. E ela não ficou triste, ela ficou feliz, porque ela foi uma vida de dedicação. E depois, anos se passaram, né? Muitos anos se passaram, e ela já viu que ela estava perdendo as forças, ela já estava deformada, né? A orelha maior, o nariz todo, né, comido, ela estava já sem os dentes, né? Partes do corpo já, né, tinham perdido, e aí ela desejou rever, né, Maria, a mãe de Jesus. E aí ela começa a andar, aquela que tanto afagara com suas amarguras, e foi a Éfeso para poder visitar Maria. E chegando lá, morreu às portas da cidade, sendo brandamente recolhida nos braços do amor não amado. Então, que a gente vê a vida de Maria de Magdala foi totalmente, né, de renúncia, de transformação moral. Então, se a gente for olhar, os outros tinham suas dificuldades, mas não tanto quanto ela de vício, né? Ela conhecia a riqueza, o poder, o sexo, e ela precisou se transformar, abandonar tudo para seguir Jesus. E veio toda essa incompreensão. Então, aí a gente percebe a grandeza moral e a transformação de Maria de Magdala. E Jesus, né, neste momento que narra, quando ela não percebia mais o corpo dela, ela foi acolhida pelo Mestre, né? Jesus estava ali de braços abertos para recebê-la e disse-lhe, Maria. E naquele momento ela reconheceu a voz, né, de Jesus. Jesus falou, Maria, e ela voltando-se disse-lhe, Mestre. Igual quando, né, eles estavam vivos na terra. E foi acolhida nos braços do Mestre. Então, que fique, né, a nossa reflexão na noite de hoje,
principalmente agora, momentos tão difíceis, né, que a gente vivencia, e quantas Marias de Magdala, quantos homens de Magdala, né, não precisa dessa transformação no mundo, possa realmente encontrar através do exemplo de Jesus, através da sua vida, né, que ele veio para que a gente tivesse vida e vida em triunfo. Então, que a gente possa tê-la como exemplo de transformação moral, saber que o evangelho é para todos. Todos nós somos imperfeitos, todos nós temos as nossas mazelas, as nossas sombras, mas o evangelho de Jesus é justamente para aqueles que têm as fraquezas, para os imperfeitos, para os pecadores, como Maria de Magdala, como nós somos. Então, todos nós também somos, né, um pouquinho de Maria de Magdala, homens de Magdala, que precisa se transformar. O pecado está aí, a queda existe, mas a gente precisa soerguer, a gente precisa modificar, a gente precisa refazer os nossos caminhos. Então, quantas coisas erradas nós já tentamos, né? Vaidades, vícios, traições, guerras. Então, até quando nós vamos permanecer no mesmo erro? E fica o convite, então, na noite de hoje, para a gente buscar realmente analisar as nossas vidas e buscar a nossa transformação verdadeira, né, nos apoiando no Mestre. No Evangelho dele, o convite é justamente para todos nós, pecadores, esse convite para essa transformação. Então, que a gente possa ser, né, diria assim, um pai melhor, uma mãe melhor, um esposo, um marido melhor, uma filha melhor, que possamos ser a que leva luz para a vida dos outros. E que fica esse convite na noite de hoje, justamente para levar o amor puro e verdadeiro que Jesus veio nos ensinar. Só o amor, só a fé, né, pode nos ligar. Ligar, igual fala lá na passagem da Boa Nova, a terra no céu. Então, só através da fé, através do amor, nós vamos nos reconectar, né, com o Pai, com Deus e com Jesus e fazer da nossa vida uma vida melhor. E fazer da vida dos que convivem com a gente melhor também. Então, que Jesus nos abençoe, né, que possamos ter uma semana aí de bênçãos, de reflexões, de ligação com o Pai, de ligação com Jesus, né, uma semana abençoada. Muito obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe. Neste momento, então, né, vamos nos preparar para nossos momentos finais, onde nós vamos nos unirmos em pensamento, em sentimentos, nos unirmos à espiritualidade através da oração. Aquietemo-nos, portanto, façamos silêncio em nossa mente, deixando que a imagem do doce meigo Rabi da Galileia possa preencher a nossa tela mental, alcançando o nosso coração. E sentirmos neste momento a sua presença, pois que Ele mesmo nos asseverou que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali
estarei entre elas. Voltando os nossos olhos para o nosso coração, que possamos sentir a presença de Jesus, perceber as vibrações salutares da calma, da confiança, da coragem, da fé e do amor. Sentindo essas vibrações amorosas, possamos nós aquietarmos, deixando que essas vibrações curativas penetrem a nossa mente, o nosso corpo físico, levando a todas as células do nosso corpo físico, perispiritual, estas energias curativas, identificando dentro de nós, nesta noite de bênçãos, a gratidão. Agradecermos a Jesus pela sua presença junto a nós, pelos seus feitos, pelas suas palavras, pelo seu amor. Nós te agradecemos, Jesus amigo, e gratos, eternos pedintes que somos, rogamos, Senhor, em favor dos nossos irmãos enfermos, aqueles dos quais nos lembramos neste momento. Pode ser nosso familiar, nosso amigo, nosso parente, que sabemos em dificuldades, encarnados ou desencarnados, dirigindo a eles, Senhor, esta luz curativa e benfazeja, envolvendo-os nas suas bênçãos, no seu poder e no seu infinito amor. E assim, Jesus, é que gratos por todas as bênçãos recebidas, te pedimos a permissão para finalizarmos a nossa reunião doutrinária da noite de hoje, com votos de paz, de fé, de confiança e de esperança para todos nós, que aqui nos encontramos reunidos. Sede, pois, conosco, Jesus amigo, agora e para sempre. Agradecemos, então, a Ticiana,